Boa tarde, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós veremos potenciação. Nós temos dois tipos de exemplos aqui, com base racional positiva e base racional negativa. Mas antes de tudo, vamos entender o que é potenciação. Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Então, a potenciação ela é composta de dois números, um que fica embaixo e um que fica em cima, certo? O número que fica embaixo é chamado de base. O número que fica em cima é chamado de expoente. Então, como que eu leio isso aqui? 2 elevado a 4. Professor, mas o que eu faço com esses números? O número que está embaixo, que é a base, é o número que eu vou escrever. Eu vou escrever ele várias vezes. Professor, quantas vezes? Aí, para isso, eu olho o número que eu tenho em cima. Então, aqui é 2 elevado a 4. Significa que o número que vai ficar se repetindo é o 2. E quantas vezes eu vou repetir o 2? 4 vezes. Lembrando, não é 2 vezes 4, é 2 elevado a 4. O número que está embaixo é a base e o número que está em cima é o expoente. A base é um número que vai ficar se repetindo. E o expoente me diz quantas vezes esse número vai se repetir. Olha como deu certo. A minha base era 2. Eu só tenho o número 2 aqui embaixo. Quantas vezes eu tenho o número 2? 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado a 4 é igual a 16. O que nós vemos? A potenciação é uma outra forma que eu tenho de escrever uma multiplicação. Então, ao invés de escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever 2 elevado a 4. Olha o exemplo de baixo aqui. 3 elevado a 3. Então, a base é 3. Eu vou escrever a base quantas vezes? 3 vezes. Então, a base é um número que vai se repetir. E o expoente me mostra quantas vezes esse número vai se repetir. E eu faço uma multiplicação normal, uma multiplicação comum. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Só isso, professor? Só isso? 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado. Quando é o número 3 ou o número 2 aqui em cima, no expoente, eles têm nomes especiais. Nós podemos falar elevado ao quadrado, quando é o 2, e elevado ao cubo, quando é o 3. Mas você pode falar elevado a 3, elevado a 2, não tem problema nenhum. Então aqui eu posso falar tanto 5 elevado ao quadrado, quanto 5 elevado a 2. Quem é a base? É o número que está embaixo. Quem é o expoente? É o número que está em cima. A base é quem vai se repetir. Então, quem vai se repetir é o número 5. Quantas vezes ele vai se repetir? Para isso eu tenho o expoente. Então, aqui vai ficar 5 vezes 5. Porque a base é o 5, é ele que vai se repetir, e o expoente, ao expoente 2 aqui, é o número de vezes que eu vou escrever o 5. 5 vezes 5, 25. 6 elevado a 4. O 6 é a base. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E o 4 é o expoente. Quantas vezes eu escrevi a base? Escrevi a base 4 vezes. E outra coisa que vocês podem perceber, o expoente a gente sempre escreve ele bem pequenininho aqui em cima, né? A base a gente escreve de um tamanho maior e o expoente de um tamanho menor. Aqui é só fazer a multiplicação. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 faz no canto do caderno 216. 216 vezes 6 faz aí no canto do caderno 1296. Então, o que é uma potenciação?
É uma outra forma que nós temos de escrever uma multiplicação. Só isso. Professor, esse aqui, ó, que a base ela é negativa, como eu faço? Da mesma maneira que nós fizemos o primeiro. Quem é a base? Menos 2. Quem é o expoente? É o 3. Então, eu vou escrever a base, que é o menos 2. Quantas vezes eu vou escrever? 3 vezes. Tá, e agora, professor? Não é uma multiplicação? O que nós temos na multiplicação? Regra de sinais. Isso mesmo. Menos e menos. Mais e menos. Menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Regra de sinal, vocês lembram, né? Mais e mais é mais. Mais e menos é menos. Menos e mais é menos. Menos e menos é mais. Menos 10 elevado a 4. A mesma coisa. A base é o menos 10. Quantas vezes eu vou escrever a base? 4 vezes. Vamos lá? Multiplicação, regra de sinal. Menos e menos, mais e menos, menos e menos, mais. Vai dar positivo aqui. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Ou seja, menos 10 elevado a 4 é igual a mais 10.000. Menos 6 elevado ao quadrado, ou menos 6 elevado a 2. Menos 6, que multiplica menos 6. A base é o menos 6, o expoente é o 2, menos e menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, menos 6 ao quadrado, ou menos 6 elevado a 2, é igual a 36. Menos 8 elevado a 3. Menos 8, que multiplica menos 8, que multiplica menos 8. Aqui o sinalzinho de vezes, eu posso colocar ou não, quando já está assim, entre parênteses, já é uma multiplicação, tá? Regra de sinal. Menos e menos, mais e menos, menos. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, faz aí no canto do caderno, 512. Resposta menos 512. E é assim que nós resolvemos, certo? Professor, por que você não falou de regra de sinal aqui nesse primeiro exemplo? Não precisava, eram todos positivos, né? Olha aqui as bases, 2, 3, 5 e 6. Olha aqui o subtítulo, base racional positiva. Onde eu fui falar sobre regra de sinal? Quando a base racional era negativa, certo? Então peço para que vocês assistam o vídeo mais de uma vez, apesar de ser bem simples, vocês viram aí pelos exemplos que são bem simples, mas assista ao vídeo mais de uma vez para fazer os exercícios nessa terça-feira, tá bom? Tudo de bom, até mais, bons estudos e qualquer dúvida eu estou à inteira disposição.